Bismillahirrahmanirrahim. Irmãos, pela primeira vez eu não sei por onde começar esse vídeo. Vamos começar pelo povo hebreu. Vamos começar de Moisés. Salallahu alaihi wasallam. Que a paz de Allah esteja sobre ele. Então Moisés alertou a Faraó para libertar o povo através das revelações. O Faraó não libertou, sofreu as pragas. E assim Moisés, pela fé, pela revelação de Allah, tirou o povo do Egito. E o povo creu nele. Ele era mensageiro. Lá no deserto, as leis foram reveladas, mas uma parte recusaram. Então, o povo hebreu, em parte, uma parte deles sempre foi um pouco corrompida, né? Por não aceitar o mensageiro, por não aceitar as leis, caíram na idolatria. Por que eu estou dizendo isso? Agora vamos dar um salto lá na época do primeiro advento de Yahusha. Porque a maioria dos mensageiros, o povo, sempre teve o nome deste universo, porque a gente faz parte desse universo. O nome judeu é Yahudi, Yahudim, então tem algumas pronúncias de acordo com o idioma hebraico. Só que antes do hebraico, existiam os arameus que falavam em aramaico. É um tipo de árabe arcaico. É uma vertente, na verdade. Então esse povo sempre levou em si o nome do próprio universo que a gente faz parte, né, da benignidade, o povo da benignidade, o povo da promessa, o povo escolhido, enfim. Então, como as pessoas conhecem por Jesus, só que é um nome deturpado por Roma sionista, então eu vou falar Jesus, né? Então, foi criado com judeus. Viveu como judeu. Então, estudou em escolas judaicas, escolas que traz conhecimento do Antigo Egito, que hoje, atualmente, são princípios guardados e trancafiados, ensinados somente na maçonaria. Então, Jesus foi um maçom, porque antes a formação dos judeus via exatamente disso. Então, é preciso entender que no tempo que Jesus veio, o povo hebreu, o povo judeu, os Yahudins, eles sempre foram perseguidos. Desde a profecia de Moisés em Deuteronômio, dizendo que esse povo ia ser massacrado, pisoteado e zombado. Naquele tempo era a mesma coisa. A grande questão é, além de ser perseguido por outros povos, perseguido pelos próprios hebreus corrompidos. Aquele mesmo povo que se dividiu no deserto, adorando o bezerro de ouro, por isso que diz que são aqueles que se dizem judeus, mas não são. Então, o que aconteceu? Jesus admoestou o povo dizendo que as leis estão corrompidas. Que os próprios escribas e fariseus, que eram o quê? Judeus, sacerdotes, eles corrompiam, alteravam, adulteravam, para o que enganar o próprio povo. Aí vem Roma. Roma é um outro povo, corrupto, idólatra, politeísta. E os judeus mais uma vez sendo massacrados, não só por aqueles que se dizem judeus, mas não são, e por outros povos. Aqueles que se dizem judeus, mas não são, eles são o quê? São racistas. Eu nem sei como eu posso dizer isso. Então, nem todos os judeus rejeitaram Jesus. Os que rejeitaram porque ele era ele fazia parte dos judeus que, digamos que na classe social criada até hoje, estavam abaixo, zombados. Jesus falava em aramaico. Então Jesus também tinha uma descendência árabe. Sim. Você acha que os árabes existem agora, nesse tempo,
Acha que Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, criou o Islã, criou os árabes? Não. Os árabes vieram dos arameus, da ramificação de Sem. Antes de Abraão, antes dos hebreus, os arameus existiam, falavam já em aramaico, eles já eram árabes. Aquela região toda do Oriente Médio, essa é a origem verdadeira. Não me refiro a esses árabes corrompidos, não, que também Muhammad combateu eles. Então eu estou falando de um povo semita, árabe semita. Povo temente. Qual era o Deus único criador dos arameus? Allah. Allahu Akbar. Que hoje para os árabes atuais, os muçulmanos, são o que? É Allah. Allah. O Altíssimo. Subhana wa ta'ala. Então, meus irmãos, onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar e mostrar que aqueles que seguiram Jesus eram judeus tementes. E então, quando você é um servo do Criador, você obedece ao que é revelado aos mensageiros, você se torna o quê? Submisso ao Criador. Você fica dependente da revelação que vem através da boca de seus mensageiros. O que significa ser submisso em árabe? É muçulmano. Então os judeus naquela época já estavam rejeitando, renunciando o sistema corrompido pelos que se dizem judeus não são e pelos outros povos, que um se alia com o outro. Então eles estavam se tornando muçulmanos. Muçulmano não é um seguidor árabe, não. Muçulmano é um temente. Quando você crê no único Deus e pratica as boas obras, você está se tornando muçulmano. É um termo, não é um povo. Islã significa renúncia. Mas enfim. Então aquele grupo seguindo Jesus, eles eram judeus. Acreditavam que Jesus era o Messias. Então, o que eles fizeram? Aprenderam o que Jesus ensinou. Ficou esperto naquilo que Jesus ensinou. Tinham os conhecimentos primitivos, judaicos, de segredos da existência. Sabiam que esse povo corrompido ia pegar o que foi deixado, ia usar. Olha o que aconteceu. Foi criado um engano. O dia da crucificação foi o dia da expiação. Foi um engano criado para capturar esse povo. O Cristo não foi crucificado. Isso foi algo simulado para enganar aqueles que se dizem judeus, para que eles absolvessem, e para que Roma também se tornasse o que se tornou. Então, quando isso foi jogado ao povo e eles capturaram, o engano foi lançado. Por mais que eles pudessem ganhar, porque depois do que foi 70 anos depois, o templo teve uma rebelião e não ficou pedra sobre pedra. Cumpriu mais uma vez as profecias. Mas, o que aconteceu? As escrituras foram corrompidas. Os romanos colocaram o que quiseram nos concílios de Nicéia, de Constantinopla. Tudo isso foi proposital. Tudo isso para que eles pudessem se tornarem a besta que é o que? Utiliza o cristianismo para dominar o mundo. Em contrapartida, os verdadeiros muçulmanos se infiltram, chamados que na verdade são judeus, os verdadeiros, que hoje é o que? A maçonaria. Porque você acha que é trancada? Porque você acha que só alguns alcançam níveis superiores? Aqueles que não são, eles ficam sempre lá embaixo. Mas aqueles que alcançam o patamar alto, eles são os verdadeiros judeus, verdadeiros muçulmanos, se o conhecimento também não se perdeu entre eles. Porque eles são aqueles seguidores de Jesus depois da sua ascensão, né? Porque morte não existe para aquele que se ilumina. E morrer aqui não significa que foi crucificado, mas foi feito um engano para enganar esse povo. Então, os seguidores de Jesus já se encontravam em códigos, por símbolos, para identificar quem é o verdadeiro seguidor de Jesus. Só um minuto. Aqui, apertei aqui. Então, até hoje, eles estão aí, construindo o reino. Por isso que falou assim, que tem uns que não vão provar a morte, enquanto vê o Filho do Homem em seu reino. O que eles queriam dizer com isso?
que o conhecimento caiu em mãos erradas. Alguns podem ter alcançado longevidade, a imortalidade, para identificar o Cristo em seu reino. E que reino? É justamente todo o reino. Tem um reino celestial e tem um reino aqui na terra também. Então, todo mundo que está construindo isso aqui, para quê? Para que os justos possam herdar. Quem são os justos? Os muçulmanos, aqueles judeus da época. Então esses falsos judeus que estão até hoje aí, eles não são judeus. Eles não fazem parte do povo prometido. Eles são a sinagoga de Satanás. E hoje eles ergueram o Estado de Israel, um falso Estado. Esse mesmo Israel apoiado por quem? Por Hitler, pelos Estados Unidos até atual. Todos eles fazem parte da besta. A besta foi criada propositalmente para ser destruída. Então, meu irmão, se você é um Yahudim, se você é um judeu, você deve entender que o verdadeiro judeu ele é muçulmano, ele é submisso. Assim como Cristo foi. Tudo isso foi criado para vos proteger, para chegar nesse tempo e para que vocês possam... Não significa se tornar muçulmano, não significa se entregar para os árabes. Não. Aqueles árabes lá que combatem, eles têm muita parte ali que foi criada, a vertente do Islã foi criada por esses judeus, esses falsos judeus. Então vocês precisam entender que o Cristo ele veio para os judeus. Mas quem recusou não foram os judeus tementes, foram os falsos judeus. Então boa parte daqueles gentios também da época, que também almejou a crucificação do Messias, hoje se tornaram cristãos, estão ressuscitados, se tornaram cristãos e adoram ao Cristo. Está se cumprindo algo que está em Apocalipse, não é verdade? Eles não... Então, irmãos, tudo que eu venho revelando sobre o judaísmo, a maçonaria, isso tudo foi criado propositalmente para que eles pudessem se infiltrar no meio de Roma e aos poucos drenando por dentro para depois tomar o controle de tudo depois que Roma tivesse construído tudo para o próprio povo. Eu sei que muita coisa vem um pouco desconexa, mas é a mesma coisa que você está montando um quebra-cabeça. Às vezes aquela peça ali é o contrário, às vezes vai dando um outro significado, até formar o desenho correto e você encaixar as peças corretas no lugar. Assim é a consciência. Você acha que uma criança vai nascer com a consciência de um adulto? Não, aquela consciência ela vai se lapidando até chegar no seu estado natural, adulto. Então é por isso, tudo isso que eu venho revelando, sinais, símbolos dentro da igreja, na verdade já são o povo judeu tomando posse daquilo que é de fato de herança do povo, que deve ser muçulmano. A grande questão é, aqueles judeus que seguiram Jesus, acreditavam nele, entenderam que Jesus falava de outro mensageiro, que é Muhammad. Então aquela outra vertente de judeus se tornaram o quê? Muçulmanos, eles se converteram ao princípio desde o povo arameus, antes dos hebreus. Então nisso foi dada a origem. Então a origem muçulmana, a origem de todo muçulmano sunita, é justamente o povo judeu. Então todos os segredos que estão sendo revelados faz parte de um grande segredo que talvez não era nem para estar contando. Talvez o povo judeu falasse assim, não, agora vai ter que matar ele. Entendem a gravidade do que eu estou dizendo? Agora é tarde. Agora Roma está sabendo aí, os judeus, falsos judeus estão sabendo que os verdadeiros estão tomando controle aos poucos. Mas aí que está. Os herdeiros, eles vão herdar. Nem que a tribulação se inicie. E aqueles verdadeiros, aqueles que estão guiados pelo cristianismo, aqueles que são os falsos judeus, eles, aqueles que são os judeus verdadeiros e os cristãos, eles têm que entender que Muhammad ele é o último mensageiro, desde Moisés. Então, meus irmãos, é tempo agora de consagração, é tempo agora de entender qual é o lado certo. Seguir a sunna do mensageiro de Allah, assim como foi Moisés, como é Jesus. E estamos no mesmo tempo de antes.